Hello, gente, tudo bem? Aqui é a Isa. Hoje eu quero ser mais filosófica e vou entrar também junto com a lei de atração. E, claro, na minha base empírica, que eu passei coisas na minha vida que fazem comprovar o que eu vou falar hoje. Então, se vocês gostam desse assunto, curte, comenta e segue o canal pra gente fazer mais vídeos como esse. Então, vamos lá. Gente, eu não sei se vocês conhecem a filosofia Tao. Vem lá do Ocidente e eu gosto muito de estudar sobre esse tipo de religião também, porque ela traz um jeito da gente olhar as coisas com menos apego. E esse é realmente o principal ponto aqui que a gente vai pegar, que é o desapego. Mas o desapego não como aquela coisa fria, estática. Quando a gente fala, aquela pessoa é muito desapegada, a gente já vincula algo que é ruim, né? Que a pessoa não quer saber de nada, que é uma pessoa que não tem, que é superficial. Mas o que essa filosofia realmente traz é uma questão bem mais profunda, porque eles acreditam que o apego é o que é o grande mal. Por quê? Porque com apego, quando você é apegado às coisas, às pessoas, às situações, as coisas ficam mais tensas. Vocês veem que no mundo de hoje está acontecendo muita questão de guerra e um país contra o outro, sendo que na verdade o que a gente realmente precisa é se unir. Simplesmente essa guerra de ego que está acontecendo é um apego também que esses grandes líderes, né, passam, porque eles ficam apegados no caso de orgulho, de não querer ceder o país para o outro país, porque X assado. Então, esse apego que a gente está falando, do lado negativo da coisa, é o que é o grande mal. E se você perceber bem, na nossa vida a gente é muito assim também. Quando a gente fica apegado, por exemplo, uma situação do passado, sabe, de pessoas que não estão mais na sua vida hoje, que no passado te fizeram mal, mas você de algum jeito não consegue superar aquilo. Isso é um apego. E é por isso que, por exemplo, a dependência emocional também tá ligado a isso. Você fica apegado àquela situação. E é uma situação ruim, gente. Geralmente o apego não é realmente uma coisa boa em si. Entende? Tanto que se você sentir mesmo esse sentimento, você vê que é uma coisa mais densa, não é fluida, não é leve. E o que o Tao, né, tem também o budismo, que é muito parecido, eles pregam essa questão de viver harmonicamente, até em questão da natureza mesmo. De você não ser apegado às coisas materiais, que é o desejo, né, que também é um mal, porque a gente sempre deseja algo, quando consegue, você deseja mais outra coisa e assim você nunca tá realmente satisfeito. Assim, eu não concordo com tudo isso, porque eu acredito também que pelo lado, quando a gente deseja algo, às vezes é uma coisa do nosso coração, sabe? Uma coisa da nossa essência que a gente precisa chegar em tal lugar, porque é uma coisa realmente que a nossa alma precisa, que a gente tá aqui pra evolução e por isso que a gente também sente desejos. É uma coisa humana. Mas enfim, aí tem esse lado, né, que eu tô trazendo pra vocês sobre o tal e como eu acho isso muito interessante. Mas é claro, não pratico, não sou praticante. Mas assim, é interessante porque as coisas mesmo, por exemplo, falando coisas materiais ou situação de pessoas também que eu atraí, foram coisas que eu, claro, desejei, né? Que eu escrevi, pedi pro universo, pra Deus, mas de um jeito que você não fica apegado àquilo. E olha só, contradição. Você realmente consegue aquilo que você quer, né? Que você pediu, enfim, fez a técnica, tá? Quando você não precisa daquilo. É muito contraditório. A vida é assim.
Se você pensar bem, se você observar, isso vai acontecer muito com você. Quando você não precisa daquilo, aquela situação vem pra você. Por exemplo, ai, apareceu aquela viagem maravilhosa de viajar, sei lá, pra uma cidade que eu gosto muito. Mas ao mesmo tempo, tem a situação que eu tô tá tão boa que eu também não quero sair daqui. Então, é quando você tá numa energia tão boa que aparece outra coisa similar àquilo. Esses dias mesmo, eu percebi isso porque eu tava numa energia tão boa com os meus amigos, é, curtindo, que do nada, né, apareceu uma oportunidade muito boa pra mim, que eu espero que eu consiga. E era justamente quando você entra nesse estado de tranquilidade, de não dependência, de não ansiedade. Porque a gente sabe, até hoje em dia, que tem muita gente ansiosa nesse mundo ansioso das redes sociais. E a ansiedade, ela só vai te atrapalhar, de verdade. Então, assim, claro que claro que quem tem realmente problema mais sério com ansiedade, claro que tem que procurar, né, um terapeuta. Esses dias mesmo eu fiz uma consulta, né, a primeira consulta com uma terapeuta. E olha que eu sou estudante de psicologia, e claro, isso é obrigatório, né, no nosso curso de todas as pessoas fazerem terapia pelo menos uma vez antes de terminar a faculdade. Então eu fiz também para autoconhecimento, para algumas questões, e isso foi muito bom, porque libera também coisas, sabe, que você tem apego até. Você acha assim que aquilo às vezes não tem solução, que às vezes você que tem que dar um jeito de resolver aquilo, que ninguém mais pode te ajudar. Mas na verdade não é verdade. Claro que você controla muita coisa que tem na sua vida, você é responsável pela sua vida também. Mas quando a gente fala em uma pessoa que é preparada, que ela estuda anos pra estar naquela posição de realmente te ajudar, entendeu? As pessoas falam muito, eu, sei lá, fui pra academia, tô no momento de terapia. Na verdade, tá errado, porque você está fazendo algo que é terapêutico e não terapia. E conversar com seu amigo, com sua amiga também não é terapia, tá, gente? Porque o terapeuta de verdade, ele observa esse lado mais analítico, ele vai realmente conseguir te ajudar melhor. É o profissional mais dedicado para isso. Então, enfim, voltando aqui na situação, quando você às vezes até esquece ou não sente que realmente precisa mais daquilo, é o momento quando aquilo vem para você. Então, talvez você também esteja esperando algum sinal, por exemplo, quando aquilo vai chegar para mim, mas se você tá com essa ansiedade, esquece. Isso vai demorar. Você tem que seguir com o exemplo do efeito Zenão, que é você soltar para o universo, que é você confiar, você liberar, você entrar num estado mental, numa energia que as coisas já estão fluindo, uma energia que você já está feliz com sua vida. E claro, às vezes isso é muito difícil quando a gente está em um momento ruim da nossa vida, mas é claro que a gente também tem que observar que são fases que a gente tem na sua vida, que aquilo não é para sempre, que às vezes aquilo é necessário também para sua evolução. Mas são fases e nada dura para sempre. E se você ficar se apegando também nas coisas ruins e se fazendo de vítima, a sua vida não vai melhorar. Porque se você ficar esperando alguém te resgatar, esperar aquela grande oportunidade sem mover um dedo, sem fazer nada para aquilo acontecer, muito difícil isso vai acontecer. Claro que se você estiver trabalhando, você estiver fazendo alguma coisa, se você pedir aquilo e em algum momento confiar que aquilo vai acontecer. Mas você precisa confiar, você precisa soltar, precisa estar numa vibração boa e ao mesmo tempo desapegada, sem a expectativa que você está criando.
Tem até um canal que eu sigo aqui, que é o Infinitano, que ele fala muito do Bachá, que é uma entidade, né, que é um ser que é canalizado, e ele fala algumas coisas, assim, sobre jeitos também de você viver a vida, sobre realidades paralelas. E ele fala muito disso, de quando é o seu caminho, é quando você sente aquilo com o coração, sabe? Você não tá indo tanto pela lógica, você tem que escolher o caminho de menor resistência. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o caminho de menor resistência é aquilo que é realmente para ser verdadeiro seu. E, por exemplo, você tá numa determinada situação, tem tal coisa X, tal coisa Y para você fazer. Mas qual que é o melhor caminho? É o caminho de menor resistência. É quando você sente que aquele caminho você vai estar mais empolgado para ir por aquele caminho do que para esse, por exemplo. Esse caminho é o certo para você. Porque essa energia, esse sentimento é o que está mostrando como um sinal. A gente é só quase um receptor. Os estudos mesmo comprovaram, que eu vi um estudo esses dias, que os nossos pensamentos são receptores, ou seja, eles quase surgem do nada, é como se o nosso cérebro fosse uma antena e a gente só capta os pensamentos, entendeu? E é muito incrível tudo isso, por isso que eu também escolhi psicologia, porque é uma área que eu tenho bastante curiosidade e eu amo estudar sobre, e eu falaria de horas sobre isso também, as coisas que eu aprendo na faculdade. Mas assim, como a gente tá no tema de soltar, eu quero que você realmente conquiste as coisas que você busca e você confie na vida. Sei que às vezes a gente é muito machucado na nossa vida, a gente é traumatizado e claro, a gente tem que curar isso, tem que fazer terapia, tem que tá numa vida melhor, tá fazendo exercícios físicos, que é um jeito de você também tá com uma energia melhor, onde você libera a serotonina quando você tá com seus amigos, tá em um momento de relaxamento também. É aí que as coisas acontecem pra você. Então, comenta aqui o que você acha que você precisa soltar, que você tá com muita ansiedade, que acha que não vai dar certo. Comenta aqui, a gente conversa sobre também. E me siga para vídeos mais como esse. Tchau!